Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Flávio Pinto na área. Estou de volta aqui, né, gravando vídeos para o nosso canal. Estava um pouquinho parado, estava meio flopado ele, né, que a gente chama no YouTube como flopado, um canal que está ativo, mas não está tendo vídeo. Mas estou de volta aqui. Olha só, gente, a gente vai fazer aqui uma revisão de cálculo estequiométrico. Lembrando que, para quem não é meu aluno, no presencial, nas escolas aqui em Belém, eu faço uma revisão, né? E essa revisão aí, ela não é a aula propriamente dita. Então, para quem não é meu aluno, fica assim, poxa, foi pouco conteúdo. É mais uma recapitulação do conceito para que os nossos alunos consigam fazer uma boa prova, tá bom? Então, a gente vai recapitular aqui alguns termos da estequiometria e o pessoal que não é meu aluno, diretamente só acompanha no canal, vai ter a chance de rever também alguns conceitos e de repente até entender. E se você quiser que eu faça a aula completa, bota nos comentários aí, tá bom? Coloca aí pra gente nos comentários. Professor, faz uma aula completa de cálculo estequiométrico, que aí você vai estimular a gente a produzir um pouco mais pro canal, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha só. Gente, o cálculo estequiométrico, ele não é algo assim difícil. Tem algumas estratégias que a gente vai colocar para você a partir de agora. Em termos de resumo, Flávio, o que é o cálculo estequiométrico? É um cálculo de substâncias, é quanto eu vou formar de substâncias, no caso produto, a partir de uma certa quantidade de reagente, né? Ou quanto de reagente eu estou utilizando para formar uma certa quantidade de produto, tá bom? Bom, o que eu quero que você entenda nesse resumo aqui é o seguinte, ó, que eu tenho 4 grandezas a serem trabalhadas. E tudo começa com essa grandeza bem aqui, ó, que é a grandeza mol. Que a gente chama de mol aqui, pessoal, só por simplificação, tá? Mas nos vestibulares é muito comum aparecer o termo quantidade de matéria, tá legal? Então, aqui nós temos o mol. Só ajeitar aqui. Pronto. Olha só. Então aqui nós temos o mol. Deixa eu só fazer aqui um negocinho, porque eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou enjoado. Eu gosto de tudo bem feitinho. Pronto, aí deu certo. Então olha só. Tudo começa com o mol, pessoal. Eu vou começar aqui com a quantidade unitária. Então tudo começa com o mol. Então, um mol de qualquer coisa, pessoal, se eu te perguntar quanto de massa eu tenho em um mol de um átomo, tu vais me responder que eu tenho a massa daquele átomo. Então, a massa atômica, pessoal, expressa em gramas, ela vai ser, né, a massa que está presente em um mol de átomos. Se eu falo de um mol de moléculas e pergunto quanto de massa existe em um mol de moléculas, naquele mol vai existir a massa da molécula. Sabe aquela massa molecular que a gente calcula? Pois é. Então, a massa da molécula presente em um mol vai ser a chamada massa molar, lembra disso? Então, o primeiro ponto a destacar é esse, ó. Um mol de átomos, em massa eu tenho a representação como se fosse a massa do átomo. Um mol de moléculas tem a massa da molécula. Bom, tudo é um mol, pessoal, tudo a partir de um mol. Se eu te perguntasse, ó, um mol de átomos tem quantos átomos? Você vai me dizer que existe 6 vezes 10 a 23, ó, que é a constante de Avogadro. É como se fosse a dúzia, né? É um exemplo muito grotesco, meio grosseiro, mas funciona para lembrar. Então, quando a gente fala assim, ó, uma dúzia tem quanto? 12. Pronto. Não interessa do que seja, sempre tem 12. Um mol de qualquer coisa tem quantas coisas? 6 vezes 10 a 23 coisas. Por exemplo, ó, se eu falo assim, um mol de átomos de carbono tem quantos átomos de carbono? Você vai me dizer que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu falo, um mol de moléculas de água tem quantas moléculas de água? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá bom? E assim por diante. Se for íon, também vai ter íon. Olha só o que acontece aqui.
Aí nós temos uma outra grandeza que é o volume, pessoal. O volume molar, tá? Ó, um mol, pessoal, de uma espécie no estado gasoso, ou seja, um mol de gás qualquer, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Na CNTP, sempre vai ocupar um volume de 22,4 litros. Sempre, gente, sempre. Então não esquece não. Então tudo parte de um mol, tá? O mol relaciona-se com a massa. Um mol se relaciona com a constante de Avogadro, que até um tempo desse atrás a gente chamava de número de Avogadro. Tá? Hoje a IUPAC ela já pede que você chame de constante. E o volume, um mol se relaciona com o volume de uma espécie gasosa nas condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Na CNTP. Bom, mas também eu posso relacionar massa com massa, eu posso relacionar mol com mol, volume com volume, ou seja, essas grandezas aqui, ó, lembra da nossa aula? Elas se relacionam entre si, né? E com outras espécies também, com outras grandezas. Tá bom? Beleza, então essas são as grandezas. Agora, a estratégia de resolução, Flávio, é assim, ó. Toda vez, pessoal, o cara vai te dar uma equação. Ele pode te dar uma equação, tá? Ou a equação pode estar no texto. Bom, a nível de revisão, eu vou ser bem simples com você. A equação vai ser fornecida. Esta equação, pessoal, ela tem que estar balanceada, tá bom? Então, vou botar aqui uma reação genérica para você. Aquela que a gente sempre fala, né? De A mais B, produzindo o Czão mais o Dzão, tá bom? É uma equação genérica que a gente tem trabalhado em sala de aula. Bom, e aí, pessoal, esta equação ela deve estar balanceada. Então, eu vou botar aqui ó, os coeficientes estequiométricos. Ih, Flávio, eu não sei balancear. Poxa vida. Bom, o pessoal que vai fazer prova, fique tranquilo, tá? As equações já estarão balanceadas. Por quê, Flávio? Porque o padrão da nossa prova é a prova do Enem. E volta e meia, pessoal, as questões do Enem já vêm com balanceamento feito. Não é uma habilidade que ele exige de você fazer o balanceamento, tá bom? Bom, aí se você quiser uma aula de balanceamento, também bota nos comentários aí embaixo que a gente faz essa aula de balanceamento para você. Não tem nenhum problema. Bom, a questão aqui é a seguinte, ó. Toda vez ele sempre vai trabalhar com duas espécies químicas no cálculo estequiométrico. Vamos supor que as espécies químicas agora a serem trabalhadas serão a. Então, tipo, ele quer saber alguma coisa de A, e pergunta, calcule a massa, né, necessária para produzir, sei lá, bota bem aqui, ó, para produzir 20 litros da substância C. Então, olha só. Primeira coisa aqui, ele sempre vai trabalhar com duas espécies químicas, sempre. Depois que você marca as duas espécies químicas na equação balanceada, o que você vai fazer? Você vai construir duas linhas para a regra de 3, tá? Olha só. A primeira linha, eu costumo dizer que são dados da equação, tá? É aquilo que eu consigo extrair da equação. Da equação eu consigo saber o que, Flávio? Quantidade em mols, eu consigo saber a substância para calcular a massa molar ou a massa atômica, né? Então, são valores. Essa linha que eu mostrei para você aqui, ó, é o que eu vou adicionar aqui na primeira linha. Então, vamos supor, por exemplo, que ele quer saber a massa. Ó, calcule a massa de A. Então, aqui na frente, ó, pessoal, vai ser a grandeza massa. Óbvio que eu vou botar o valor da massa aqui, mas eu vou botar somente assim, ó, grandeza. Pronto. Vai ser uma grandeza aqui. Qual grandeza? A grandeza que ele perguntar. Tá?
E aqui no C também vai ser a grandeza. Qual grandeza, Flávio? Do C. Não te esquece, pessoal, que essas grandezas, na primeira linha, eu tenho que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho que botar aqui na frente o Azinho. Por quê? Esses coeficientes estequiométricos, pessoal, eles dizem para mim a quantidade adequada, né, ou correta das espécies químicas que estão reagindo. Porque, por exemplo, se você fizer o cálculo sem o coeficiente estequiométrico, você vai calcular errado. Aquilo que seria o dobro, você pode calcular errado, né, não colocando o valor correto. Então, tem que botar sempre aqui o Azinho, né, no caso, o coeficiente estequiométrico. Aí, pessoal, eu estou montando a minha primeira linha da regra de 3, tá? A segunda linha, pessoal, da regra de 3, ela é uma linha que vai ser referente à própria questão. Seria a pergunta e o que ele te fornece na questão. Tá? Então, por exemplo, bora imaginar que ele pergunte alguma coisa de A. Tipo, calcule qual a massa, né? Qual a massa de A? Opa, qual a massa? Foi a pergunta. Então, eu venho bem aqui e boto, ó, é o meu X, é minha variável, tá? Ó, qual a massa de A necessária para produzir 20 litros de C? Então, ó, 20 litros de C é o dado. Então, neste caso aqui, ó, é o dado. Então, percebe que a segunda linha, pessoal, são coisas da minha questão. É a pergunta e o que ele me fornece. Agora, percebe que eu botei tudo sempre embaixo um do outro. Ó. A pergunta, calcule a massa de A. Está aqui, ó. Necessária para produzir 20 litros de C. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui de botar sempre embaixo, tá bom? E aí, amigo, você já vai fazer um negócio que você já conhece desde lá do seu sexto ou quinto ano, que você começou a trabalhar com a regra de 3. Beleza? Então, a segunda linha é da equação, ou a primeira linha é da equação, a segunda linha são dados da questão. Então, esse cara aqui, ó, daqui para cá, a segunda linha são dados da questão. Beleza? É o que te fornece e o que ele te pede. Tranquilo? Bora colocar em prática isso? Olha só. A relação de massa com massa. Vamos aplicar essa metodologia aqui dentro. Como é que funciona? A questão é a seguinte, ó. Oxigênio, aí ele bota O2, pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento de clorato de potássio, KClO3, conforme a equação representada. Então ele representou a equação. Vamos lá, vamos começar agora a destacar as coisas. A massa em gramas, olha só o que ele quer. Vamos marcar aqui rapidinho. Ele quer a massa. Na sua prova você pode circular, tá? Olha, ele quer a massa em que, Flávio? Em gramas. Isso é importante, tá? Aproximada de quem? De oxigênio. Percebe, ó? Ele pergunta alguma coisa de alguém, tá? Produzida pela decomposição de 24,5, aqui já está fornecendo para a gente, ó, um dado de quem? Do KClO3. Então, da equação que já está balanceada, tá? Já está balanceada, me interessa quem? Aí eu venho bem aqui e faço assim, ó. Ou eu circulo, ou eu marco. No meu caso aqui eu estou marcando com marca-texto, tá? Quem é o cara? Oxigênio. Cadê o oxigênio? Tá bem aqui ele, ó. Na sua prova você não vai ter um marca-texto, então você pode circular, fazer um retângulozinho, um quadradinho, um triângulo, alguma coisa que dê para você conectar, né, o que está na questão, no enunciado e na equação. Quem é a outra espécie química? É o KClO3, ó. Beleza? Tranquilo? Então olha só uma coisa aqui rapidinho, deixa eu falar com você. O que acontece, pessoal, é o seguinte, ó. Na questão, ele sempre vai te fornecer um dado e vai perguntar alguma coisa.
Então ele pergunta alguma coisa de alguém e te fornece o dado de outra espécie química. Então são sempre duas espécies químicas. Ele pergunta alguma coisa de alguém e te fornece um dado de outra espécie química. Tudo bem? Vamos voltar lá rapidão. Olha só. Vamos organizar essa brincadeira aqui agora. Eu vou pegar essa espécie química todinha e vou trazê-la para fora da equação. Então vamos lá. Então 2 mols de KCl KClO3, deixa eu botar mais para baixo, vou botar bem aqui, ó. 2 mols de KClO3, tá? E quem é outro cara? O oxigênio, olha. 3 de O2. Percebe que eu estou sempre retirando, pessoal, juntamente com o seu coeficiente estequiométrico. Eu não posso fazer um cálculo estequiométrico sem esse valorzinho aqui. Aí vamos lá. O que ele está perguntando? Eu vou identificar agora, pessoal, as grandezas, tá? Como é que eu identifico? Acabei de te falar. Ele pergunta, olha, a massa em gramas de quem? De oxigênio. Eu venho aqui no oxigênio e escrevo aqui embaixo, ó, para não esquecer. Massa. Tá bom? Escrevo aqui massa. Bom, para o KClO3, ó, produzida pela decomposição de 24,5 gramas. Gente, gramas, né, vai ser uma unidade de quê? De massa. Então, percebe que eu vou perguntar alguma coisa, a questão pergunta uma grandeza, ó, qual a massa, calcule a massa. E a outra grandeza ele me fornece através de um valor numérico. Aí eu olho para a unidade, ó, gramas para o KClO3 é uma grandeza para massa, tá bom? Agora deixa eu te falar outra situação aqui, amigo. Massa. Quando tiver questão que envolva massa, você é obrigado a trabalhar com a massa da espécie química. No nosso caso aí, né, a questão te pede a massa do oxigênio e te fornece a massa do KClO3. Então você vai ser obrigado a fazer o cálculo de massa molar, tá bom? Aquela massa que a gente fala, massa molecular, né, que quando se relaciona com o mol eu chamo de massa molar, tá bom? Vamos lá, rapidão. Então, o que acontece aqui, gente? Para o KClO3, olha só que bacana, o cara já foi muito gente boa com a gente e já te deu a massa calculada. Então, vou botar bem aqui, ó, 122,5 é a massa molar do cara. Ó, percebe? É a grandeza. Essa primeira linha aqui, ó, ela é da equação. Da onde que veio esse 122,5? Não veio da pergunta e nem do que ele me fornece. Veio daquilo que eu sei com relação à minha massa. Tá aqui, ó, é a massa atômica ou a massa molar, tá? Massa molecular em gramas. Não te esquece que aqui na frente eu tenho que botar quem? Esse 2. Ó, percebe? Vê que tá batendo aqui, ó. Tem que botar o azinho vezes a grandeza, tá bom? Então aqui, ó, esse 2 que você vê é esse bem aqui. Da mesma forma do outro lado, olha. Então aqui eu boto 3 vezes o O2. Quanto vale a massa do O2? 32 gramas. Montei a minha primeira linha, que é a linha que eu digo sempre que é da equação. A segunda linha é da questão, ou seja, é a pergunta. A massa em gramas de oxigênio. Então, onde está o oxigênio? Está aqui na direita. Ó. Então, bem aqui eu vou botar a massa. O que eu quero, que é a minha variável. Eu não vou botar x, eu gosto de botar a letra. Mas você pode botar o x, pronto. Então, ele quer a massa. Pode botar x, p, z, o que você quiser, velho. Ele quer a massa. Ele quer a massa. Ó, produzida pela decomposição de 24,5 gramas desse K. Então, bem aqui embaixo, eu vou botar ó,
24,5 gramas, tá? Legal? Gente, montei a minha regra de 3. E aí, gente, é só fazer o cálculo. Ó. Vamos só organizar aqui. Vou te dar uma dica rapidão. Eu acho que o mais difícil já foi feito, tá? Qual é a dica? Vamos botar tudo na razão aqui, ó. Não multiplica nada, tá, pessoal? Tenta simplificar essa história aqui. Literalmente, tá? Ó, 24,5 vezes 3 vezes 32. Não vai multiplicar ainda, pelo amor de Deus. Porque se você multiplicar, você vai aumentar o seu número bastante. A intenção é diminuir ele. Esse valor 2 vezes 122,5 vezes o m, depois ele passa dividindo. Tá bom? Então aqui, ó, 2 vezes 122,5. Tá bom? Meus amigos, aqui a gente pode começar a brincar de simplificar. Vamos reduzir o máximo que a gente pode os valores numéricos para que a gente não tenha um trabalho matemático exacerbado. Ó, 32 eu posso simplificar aqui com 2. Não é isso? Vai dar 16. Então, bem aqui, ó, vai dar 16. Tá? 24,5 e 122,5, isso aqui dá para simplificar por 24,5. Embaixo vai dar 5. Não é isso? 24,20, é isso mesmo. E aí, como é que vai ficar o meu processo aqui, ó? Aqui, gente, vai ficar assim, ó. Sobrou 3, tá? Sobrou 3 vezes o 16. E aqui embaixo sobrou quem? O 5. Pronto. Tá legal? Bom, isso aqui, olha, vai dar 48. Aqui em cima dá 48, não é isso? Dividido por 5, né? Ó, esse valor aqui, esse m, deixa eu ver aqui, vou botar bem aqui embaixo, ó. 48 dividido por 5 vai me dar exatos 9,6. 9,6 gramas. Pronto, tá bom? E esse aí é o nossa resposta alternativa A. Beleza? Olha só. Então, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Lembrando sempre desse detalhe, ó. O cara vai te fornecer, ele vai trabalhar com duas espécies químicas, ele pergunta uma grandeza e a outra ele vai te fornecer um valor numérico que tu vai olhar para a unidade. Se for gramas, quilogramas, isso quer dizer que é massa. Se for mol, vai ser mol. Se for litro, é volume. Se for moléculas, vai ser a constante de Avogadro. Tá bom? A primeira linha sempre são valores que eu vou trabalhar da equação, ou seja, a massa molar, é o valor de 6 vezes 10 a 23 que eu já conheço, é o 22,4. Este resumo que eu te mostrei aí, né, da relação das grandezas, é essa relação horizontal que você vai ter na primeira linha. Na segunda linha são dados da questão, é o que ele te fornece, o que ele te pergunta. Tudo bem? Vamos voltar lá para a questão número 2. Tranquilo? Então está aqui a nossa resposta 9,6 é a resposta da primeira questão ou primeiro exemplo. Bora ver aqui mais uma questão. Agora eu vou relacionar, pessoal, a massa com o mol. Então aquela questão foi uma relação de massa com massa. Olha só, pessoal. Fala assim, nas usinas siderúrgicas,
A obtenção de ferro metálico a partir da hematita, aí te dá a fórmula da hematita, envolve a seguinte reação não balanceada. Bom, aí neste caso, pessoal, eu sou obrigado a balancear a equação, tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte com você, eu já vou balancear ela, não te preocupa com o balanceamento na tua prova, tá? Pelo menos agora não, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou balancear para você essa questão aí, tranquilamente você vai fazer ela, você vai entender ela. Aí vamos lá. A massa em gramas, opa, o que ele está falando aqui? Ele está falando da massa em gramas. De quem? Sempre ele vai perguntar alguma coisa de alguém, pessoal. Do ferro metálico. Tá? Obtida quando 2 mols, opa, 2 mols, isso é valor numérico. E qual é a unidade? Mol, então a grandeza aqui também vai ser mol. 2 mols de quem? De Fe2O3. São consumidos na reação, é aproximadamente igual a, então, o que você calcula? A massa do ferro metálico. Gente, ó, eu vou balancear aqui a equação, tá bom? Ó, 2 ferros aqui, vou botar um 2 aqui na frente, tá? Aí, ó, carbono, vou botar aqui, vou só balancear para você aqui, ó. Então aqui tem 3, tem 4, vou botar aqui um 3 aqui na frente e um 3 aqui, tá bom? Pronto, já está balanceado. Só que interessante, ó, esse cara aqui, o CO2 e o CO não interessa, interessa é o ferro e esse cara bem aqui, ó. Eles que são os meus alvos, olha aqui, ó. Ele te fornece 2 mols desse cara e pede para você calcular a massa desse cara aqui, ó. Tá bom? Então, bora fazer o seguinte, vamos retirar esses participantes da equação. Tá aqui, ó, vamos retirar ele. Vamos retirar a hematita, que é o óxido de ferro 3, o Fe2O3, tá? Juntamente com o coeficiente dele que está bem aqui na frente, só que não está aparecendo, mas ele existe, tá bom? É 1. E aqui vamos botar o ferro, que é outra espécie química que estamos trabalhando. E o seu coeficiente estequiométrico, que é o 2, tá bom? Bora identificar as grandezas. Primeira linha. Qual é a primeira grandeza? Massa. De quem? Do ferro. Cadê o ferro? Tá para cá, ó. Então, para o ferro, a grandeza é massa. Ih, rapaz, se você já tem massa, já sabe que eu preciso ter o quê? A massa da espécie, tá bom? A outra grandeza, 2 mols, é mol, velho, ó. Mol é unidade de quantidade de matéria, tá bom? Que é o que a gente chama eventualmente de mol também. Só que hoje a IUPAC ela não gosta que chame mais de mol. Porque, curiosidade aqui rapidinho, porque a única grandeza que o nome da grandeza era igual da unidade era o mol. Então passou-se a utilizar quantidade de matéria e a unidade chamou mol, tá bom? Então vamos lá. Então como é que eu vou saber outra grandeza? Aqui, ó, 2 mols. Então a grandeza mol, melhor, a grandeza quantidade de matéria, a unidade mol. Perfeito. E aí, como é que eu vou fazer? Primeira linha é da equação. Flávio, como é que eu sei quantos mols tem uma espécie olhando para a equação? Eu tenho que ver o coeficiente estequiométrico, que é o valor que vem bem aqui na frente, que neste caso não está aparecendo, mas existe, é 1. Então, tem quantos mols de Fe2O3? Tem 1 mol. Beleza? E a massa? Aqui eu vou pegar o 2, multiplicar. A massa está aqui em cima, ó. É a massa da molécula, ou a massa do átomo. Nesse nosso caso aqui é a massa do átomo, que é o ferro, né? O ferro ele é um átomo.
Tá aqui. Vou botar para você agora. Olha aqui, ó. 56 gramas. Legal? Agora vamos para a questão. A massa em gramas de ferro metálico. Então tá bem aqui o ferro metálico, ele quer a massa. Então vou calcular o M. Eu chamei de M aqui, tá, pessoal? Você pode chamar de qualquer letra que você quiser. Eu quero igual chamar de M. Porque lembra o que eu estou calculando que é a massa. Então, a massa em gramas de ferro metálico obtida quando 2 mols. Então, 2 mols. Vou botar bem aqui, ó. 2 mols. Tá legal? Bom, cara, esse cálculo aqui, ele fica bem fácil, ele fica bem simples. Observe lá como é que funciona, ó. Tem uma dica para você bem bacana. Olha aqui. Ah, mas esse cálculo também é muito fácil, né? Não dá nem para fazer a dica com você. Mas vamos lá. Façamos naquele padrão. Massa. Olha, 1 vezes o M dá M. Então não vou nem perder tempo calculando alguma coisa aqui. Então 2 mols vezes 2 vezes 56. Tá bom? Então, na verdade, isso daqui, pessoal, ele vai dar pra gente 224. Engraçado. A questão fala de aproximadamente e dá o valor exato, 224. Beleza? Gente, então, o que eu tinha para te falar era isso. Veja o vídeo, tá bom? Quantas vezes forem necessárias. Pare, volte, analise, mande para mim um comentário, vai no meu Instagram aqui, ó, manda um direct lá. Se é meu aluno, fala assim, professor, sou seu aluno, diz a escola. Se você não é o meu aluno, você, por favor, diz lá qual é o seu estado e qual a escola que você estuda no seu estado. Segue a gente no Instagram, vai também aqui no nosso canal e te inscreve se você está vendo o vídeo de forma aleatória por aí, né, no YouTube. Se você está inscrito e não ativou as notificações, ative as notificações e também dê o seu like. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para te falar, tá bom? Era essa a dica aí. Se você quiser que eu faça mais aulas, aula mesmo de cálculo estequiométrico, mais exercício, balanceamento, bota nos comentários. Vou responder a todos os comentários. Tá bom, gente? Valeu, um forte abraço. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Tchau!